Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui reunidos, né? Ainda distantes, mas com certeza aí unidos, né, com nossos corações, nos conectando aí com a espiritualidade da casa, seguindo as orientações do Evangelho. Então, hoje o estudo do Evangelho vai ser comigo e eu realmente abri aleatoriamente. Coincidência ou não, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola da figueira que secou. E olhem o que eu tenho aqui: 2 galinhos de pé de figueira para plantar e colher bons frutos. Que assim seja. Então, vou ler para vocês a parábola para a gente depois entrar no estudo. Essa parábola está no capítulo 19, que o título é A Fé Transporta Montanhas, lá no item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram? No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente do que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. Então, para a gente primeiro estudar essa parábola, a gente tem que entender o que Jesus quer dizer com figueira, que ele faz uma analogia, né? A figueira para o Evangelho, para o Antigo Testamento, ele tem a ver com Israel, com questão da coletividade, com a individualidade e com a religiosidade, porque o povo de Israel, ele tinha o conhecimento espiritual necessário, né, para levar os povos, né, a melhorarem espiritualmente. E lá naquela região já havia 1000 anos o nascimento de pessoas com essas instruções, né, com o objetivo de levar a palavra do Cristo, né, a palavra de Deus para toda a população. Legal também aqui a gente observar que Betânia até Jerusalém dava 3 quilômetros. Então, essa fome que Jesus está falando aqui no texto não tem a ver com fome de comida, mas tem a ver com a fome espiritual, né? E aí, lá no capítulo 4 de João, Jesus fala que a comida dele é diferente dos outros, né? Dos apóstolos. A comida dele, a alimentação dele é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, a fome de Jesus, ela é simbólica e tem a analogia, né, com a questão da espiritualidade. E Jesus procura o figo como se fosse um teste, né? Ele busca em Jerusalém elementos espirituais necessários para ele se alimentar, né? Visto que aqueles povos eles já tinham conhecimento necessário para tal, né? E aqui também no texto a gente tem que lembrar que não necessariamente somente a gente ter os conhecimentos teóricos, né, o conhecimento da palavra, que ali a gente pode fazer analogia às folhas da árvore, quer dizer que vão ter bons frutos, né? Então, aquela aparência de uma árvore muito bonita, que aí a gente pode fazer analogia, né, a nós espíritas, né?
da palavra, o que adianta, né? Termos palavras bonitas, mas não termos esse sentimento, né? Não termos frutos, né? Os frutos aqui quer dizer muito com o aprimoramento moral. Então, o conhecimento do espiritual tem muito a ver com a analogia aqui do conhecimento moral. Então, as duas, deve haver um equilíbrio, né, entre esse conhecimento espiritual, conhecimento teórico, para o conhecimento, para os atos morais, né? Então, agir com amor, com humildade, com caridade, né? E aí, isso quer dizer, na verdade, que a verdadeira espiritualidade se dá através dos frutos, né? Não basta apenas as palavras, como eu havia dito. E aí aqui a gente tem que, né, fazendo uma mesma analogia, as folhas são o conhecimento e os frutos o aprimoramento moral, né? E aí também aqui a gente tem que lembrar que Jesus sempre falou que somente raciocinar perante o evangelho não basta. A gente precisa, na verdade, sentir o evangelho, né? A gente precisa sentir no nosso coração tudo aquilo que esses ensinamentos trazem pra gente, né? E aqui no texto do próprio evangelho, ele vai explicar aqui um pouquinho, né, que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, os que as mais das vezes falta é verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E aí aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre a lei da destruição, que é uma lei que a gente quase não fala, né? A gente não vê. E aí, o que essa lei quer dizer, né? Que tudo precisa destruir para poder ser destruído para poder renascer. E aí eu quero ler aqui para vocês o item 733 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a lei da destruição. Entre os homens da terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta dos Espíritos. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Aí também temos o item 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau da escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal,
os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, quando Jesus fala, né, que vai secar a figueira, a gente pode falar aqui da questão da morte e dos sofrimentos, né? Então, o princípio vital da figueira não vai morrer. Então, quando ela morre, ela vai continuar a sua evolução, né? Essa analogia que Jesus faz, né, da questão do processo evolutivo. E aí também tem uma frase de Tiago que tem a ver com o tema, né? A fé sem as obras é morta. Então, o conhecimento, ele deve levar sempre ao aprimoramento moral, né? Os frutos da figueira, ninguém vai comer, né? Quando ela morrer, mas o princípio dela vai continuar vivo e evoluindo. Então, é morrer o velho para que o novo possa renascer. E aí, aqui, lá no livro no Evangelho, Kardec também vai falar da questão do médium, que eu vou ler aqui para vocês. Os médios são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número, para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviços dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefícios dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se não quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Aqui a gente pode lembrar também que no umbral também existem espíritos com conhecimento, né? Com conhecimento intelectual, mas eles moralmente não conseguiram aprimorar. Por isso que muitas vezes estão em lugares de sofrimento. E aí aqui eu quero trazer para vocês, né? Estamos estudando, estamos virando cada vez mais árvores lindas, cheias de folhas, talvez flores, mas quais os frutos estamos deixando? Estamos produzindo frutos? Esse é o chamado que eu quero deixar aí para vocês, né? Para a gente pensar intimamente conosco mesmo, quais são os frutos que a gente pode, né, com todo esse conhecimento da doutrina que nos engrandece, que nos aprimora intelectualmente, mas também devemos aprimorar moralmente, né? Que a gente tenha cada vez mais amor no coração, mas que as nossas atitudes também sejam, né, de amor no coração, de caridade, de humildade. E que possamos cada vez mais estudar e termos o equilíbrio aí entre o conhecimento intelectual e o aprimoramento moral. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem vasto, né? É uma parábola pequena, mas que traz aí o chamamento de autoanálise, se estamos
tendo aí, produzindo bons frutos. Um beijo grande, fiquem com Deus, tô com saudades e que em breve aí possamos fisicamente nos abraçar. Beijo grande!